Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje recebendo 2 dos 9 novos vereadores eleitos em Montenegro que assumem em janeiro de 2017. Cristiano Von Bratz, do PMDB, e Érico Velten, do PDT. E você pode participar, fazer perguntas, críticas ou elogios de duas formas, através da nossa fanpage no Facebook, facebook.com/TV Cultura do Vale, ou pelo WhatsApp, número 998240324, repetindo, 998240324. Érico Velten, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui. Boa noite, um prazer enorme estar aqui. É muito bonita a estrutura de vocês aqui. Não tinha vindo aqui ainda? Não, aqui dentro aqui não, parece Big Brother aqui, com tanta coisa pra gente. Não é tanto, não, viu? É tanto, e cuidado com a tua intimidade aqui, viu? Nós vamos falar só sobre política. Isso aí. Cristiano, boa noite e obrigado por estar aqui. Tu já tinha vindo aqui, acho que no dia da eleição vieste, né? Boa noite, Leandro. Boa noite, Érico Velten, vereador eleito. Né, pessoal de casa. Sim, no dia da eleição, logo em seguida, a gente esteve aqui presente. Uhum. Né? As pessoas já percebem, olhando aqui, que nós temos 2 vereadores bastante jovens. Que idade tu tem, Érico? Eu tenho 39. 39 anos. Tá conservado, achei que tinha menos, viu? Cristiano, que idade? 35. 35. Então nós temos aqui 2 vereadores com menos de 40 anos. O Érico, no que vem, já vai assumir, logo vai ter 40, né, Érico? 40. Mas o que representa, Érico, essa juventude? Tem mais vereadores jovens. Eu sei que o Thales também ainda não tem 40 anos, tem outros também, né? Então é a juventude na Câmara. Claro, essa renovação é muito importante, sabe? A gente bateu muito nessa tecla em renovar, a gente precisava, assim, propriamente os bairros, eles pediam muito, assim, a gente tem que renovar, a política velha tem que dar lugar e entrar a política nova, a gente tem que entrar no consenso, todo mundo entrar na mesma direção, né? Não puxar um para cada lado. Então é importante isso aí agora, tá? O diálogo vai ser muito importante para que dê certa política montenegrina. Uhum. Cristiano, são vereadores muito jovens, né? É importante, é isso mesmo que o Érico falava, a renovação na política? Com certeza, a gente observou que a renovação teve, né? Ela foi um fenômeno, e principalmente a questão da juventude, né? Ou seja, a renovação, o sangue novo, né? Novas ideias, e isso tudo teve um papel muito importante também as mídias, né? Que ajudaram também a ter então que os jovens pudessem aparecer mais também, né? E a gente vê muitos movimentos sociais, movimentos também no meio empresarial, sabe, de jovens que estão despontando. E isso eu acho muito importante, né? E essa renovação que teve na política está mostrando então assim que está havendo uma renovação no sentido de formar novas lideranças. A forma de fazer campanha do jovem é diferente, Cristiano. A gente já conversou sobre isso, tu disseste que gastou muito pouco, né? E fez mais campanha de conversar com as pessoas, através de redes sociais, enfim. Fica uma campanha mais barata e mais direta mesmo, com essas ideias novas e mais jovens? Para quem sabe trabalhar com essas ferramentas, com certeza. É um meio que ajudou, que facilitou muito, sabe? Apesar que eu ainda sou um pouco, eu mesclo aquela política também antiga, sabe? Que as pessoas também querem o contato, o corpo a corpo, o olho no olho, conversar, sentar, tomar um chimarrão, né? Bater um papo. Também, né? Claro que querem, ainda mais em municípios assim como Montenegro, que apesar de ter crescido, ainda tem assim aquelas pessoas mais que querem esse carinho, esse contato. Me parece que Montenegro é uma cidade que já não é mais tão pequena, porque tu sabe muito bem que numa campanha é difícil de ir em muitas casas, porque falta tempo, né? Mas ao mesmo tempo tem aquela característica de interior ainda, né? Sim, com certeza. É o que me parece. Ô, Érico, e tu utilizas as redes sociais, Facebook, como é que foi a tua campanha? Não, eu não usei tanto assim a campanha, sabe? Foi só de sapato mesmo? Exatamente, foi uma campanha diferente, então foi pessoa a pessoa conversando, então a ideia também partiu assim, sabe, a minha irmã também me ajudou um pouquinho, sabe, então meus amigos também me ajudaram muito, assim, então foi uma campanha bem a diferença, sem dinheiro, sabe, então foi mais na conversa e para as pessoas. Então, na explicação, a gente tem que ser muito transparente. Depois, quando a gente agora assumir a vereança, a gente tem que ser muito transparente e demonstrar o que nós estamos fazendo. A principal reclamação
das pessoas era, entre os políticos, o vereador não faz nada. Então, a gente vai ter que mostrar para a população o que a gente está fazendo ao decorrer do ano, entendeu? Definir metas ao final do ano, o que é que cada vereador fez. Transparente, tem que mostrar para a população, ela tem que ver. Se ela não está vendo, é claro que eles vão dizer assim, claro, não está fazendo nada, mas que seja transparente, que a gente demonstre para as pessoas. Claro, a rede social vai ser uma ferramenta importante para que as pessoas vejam o trabalho que tu está exercendo. Onde é que tu está trabalhando durante a semana, durante o mês, a gente tem que demonstrar no que tu está te dedicando mais, sabe? Então, a gente vai ter que... o Face vai ter várias ferramentas que nós vamos ter que usar e demonstrar onde é que nós estamos trabalhando como vereador. Na tua segunda tentativa, conseguiste te eleger, mas já na primeira, quando poucas pessoas te conheciam, tu fizeste uma excelente votação. Eu me lembro que foram mais de 500 votos. Quantos foram na primeira tentativa? 611 votos. 611 votos, quer dizer, uma coisa enorme para quem não era tão conhecido, né? Certo, é que eu trabalhei sempre em multinacionais, né? Eu trabalhei na Antártica, trabalhei 11 anos na Antártica, 4 anos na Comex, 4 anos e meio na Macisa, trabalhei Ecocitrus, então eu trabalhei muito em multinacionais, assim. Com bastante colegas. Claro, então eu sempre fui um cara muito prestativo, muito trabalhador, eu sou formado no Liberato, Suzano Vieira da Cunha. Pois é, aproveitando isso, Érico, conta um pouquinho da tua vida. Quem é o Érico Velten, para quem não conhece? Poxa, na verdade eu sou do interior de Maratá, Linha Passo Fundo se chama o lugar. É um distrito pequeno, tem 11 casas, assim, fica no vilarejo. Fica no meio de Pinheiro Machado, no meio de Linha Françosa, Esperança, Maratá. É bem pequeno o lugar. Tá. Então, aos 11 anos, vim para cá e demorou 6 meses para eu cursar o Senai. Então, o que me caminhou para o lado profissional foi o Senai. Trabalhei. Então, com 15 anos, já estava empregado na Antártica. Então, trabalhei 11 anos, isso. Depois foi para Macisa. Aí eu viajei para todos os lugares da América do Sul. Então, viajei muito, Guatemala, Peru, Argentina, Chile, todos esses lugares. Então, precisava de uma semana para falar o espanhol. E eu falo alemão, até os 6 anos de idade eu só falava em alemão. Isso é uma coisa muito importante. Porque foi criado no interior. Claro, e até por interior isso é ruim, sabe? O jovem, ele sai do interior. A gente tem que fazer alguma reunião com os vereadores, a gente tem que... planejar uma coisa para que os jovens fiquem no interior também, para não acontecer que sai do interior e deixe seus pais sozinhos cuidando da propriedade, sabe? Né? Então, eu com certeza vou me dedicar a esse tema. Os pais ainda moram no interior? A minha mãe mora em São José do Sul. Certo. Na outra entrevista que eu dei, até brinquei que a minha mãe não votou em mim, né? Porque ela mora em São José do Sul e então ela tem... as prefeituras pequenas, elas são muito importantes também para onde é que tu mora, porque eles te levam para os lugares se tu precisa de transporte para um exame. Então, é muito importante a pessoa estar morando no lugar e votar no lugar. Tá, em que momento o Érico decidiu, quero entrar para a política? Quero ser candidato a vereador, por exemplo, lá em 2012. Certo. Eu conheci um pessoal lá na Venezuela, sabe, um amigo, sabe, ele falou... era o Hugo Chávez. Cara, ele era Maduro. Ele era a posição do Hugo Chávez com fugir. Deve estar preso. Cara, não tem mais notícias. Não, eles tiveram que fugir, eles foram para longe fugindo do cara. Os caras são ditadores, assim, sabe? Então eles são caras que caçam os caras mesmo. Então aquele ali me chamou a atenção. E quando eu vim para Montenegro, eu saí, deu a crise de 2008 na Comex, assim, não viajava mais para fora do país, aí não tinha mais tanta graça, sabe? Então pedi as contas e fui trabalhar na Macisa. Então lá conheci um camarada, o Toledo. Cara, o cara é muito político, ele falava 24 horas de política, sabe, né? Aquilo ali me encarnou, sabe, né? Era brasileiro ou era chileno? Não, ele é ali de Triunfo, sabe, né? Tá. É um cara gente boa, cara, é um cara honesto, gente boa. Então ele sempre falava de política, aquele ali foi me amadurecendo, sabe, né? Então aquele ali eu decidi, então... foi o dia que um dia eu falei com o Tuco para me filiar. Tuco, eu queria me filiar no partido aí. Aí ele disse, mas o que é que tu faz? Eu digo, cara, eu trabalho em tal lugar, falei toda a minha história, jogo futebol no Grêmio, jogo futebol no América, jogo... Aí ele disse, mas tinha que dedicar mais uma coisinha. Aí eu digo, fui embora na quinta-feira chateado, e no sábado quem eu encontro? O Bratz. Aí eu falei assim, Bratz, como é que eu faço? Como é que eu faço para me filiar? Diz ele, meu jovem,
tu tá no caminho certo, ó, eu vou te Vem pro filiar. PDT. Exatamente. Na época PDT. Exatamente. Então foi Olha o Bratz só. que me filiou. Então na primeira leva já fiz 611 votos. Então esse foi um caminho, né? Olha como são as coincidências da vida, né, Cristiano? o Bratz teu que me pai, encaminhou. na época no PDT, Foi meu padrinho. Foi que me o encaminhou na padrinho do frente. Érico Velten, viu só? Sabia dessa história? Sim, eu sabia, eu acompanhei na época, inclusive, da filiação do Érico, e realmente ele foi o padrinho do Érico. Legal. E mesmo ele sendo candidato, ele deu várias dicas pro Érico. Né? Assim, dica, ó, Érico, faz assim. Ele poderia dizer assim, não, por que eu vou, né, assim, digamos, dar armas pro meu concorrente? Não, pelo contrário. Já naquele tempo ele estava vendo, visualizando essa renovação. Então, justamente, ele incentivou muito o Érico e eu acompanhei mesmo, né, essa situação. Eu fiquei, naquela época, inclusive, fiquei feliz por ele, mas eu gostaria que o Érico já tivesse naquela vez entrado. Legal. Também. E o Cristiano Bratz, quem é? Se apresenta para as pessoas que ainda não te conhecem. Bom, eu sou montenegrino, né, eu nasci em Montenegro há 35 anos, 14 de maio. Eu atualmente atuo sou corretor de imóveis, né, Advogado, a minha né? formação é jurídica, e a política está no sangue. Sim. Né? Na verdade, assim, a política está no sangue já da minha família materna, porque o meu tio-avô, né, o ex-prefeito Ivo Biller, né, então eu tive olha só. meu tio-avô, né, o ex-prefeito Ivo Biller. Também tem, assim, por parte também do meu bisavô, também materno, ele também era envolvido no meio da política também, parece que é ali na região do Vale dos Sinos, né. Então aquilo lá parece que já foi vindo, né. De geração em geração, corria. Já estava nas correndo, veias. assim, né. E eu sempre gostei da política, sempre gostei. Eu gosto sempre, desde a adolescência, eu gostei de pegar um jornal, em vez de ler esporte e tudo mais, ler né, a parte da política. E a decisão de concorrer a vereador, claro, tinha a ver com não concorrer contra o teu pai, né? Que foi candidato até essa eleição, sempre como vereador. No momento em que ele não disputou essa vaga, tu decidiste concorrer, isso? Esse processo iniciou em 2012. Porque assim, ó... Ele já dizia que era a última, né? Isso. Já estava assim se colocando dessa maneira. Mas antes da eleição de 2012, existia também aquela possibilidade de concorrer naquele período. Mas como o pai demonstrou interesse em concorrer pela última vez, então a gente conversou e beleza, né? Capaz que eu vou, né? Então agora eu vou concorrer, ser concorrente dele, né? Sim, Mas não existe, sentido. não fazia sentido. Então falamos, então tá, beleza, então. E aí trabalhamos muito duro, né? Tanto é que ele atingiu a maior votação da história dos 6 mandatos dele, fez 1.215 votos. Né? Acredito que a gente teve uma boa participação porque eu me dediquei àquela campanha como se eu fosse o candidato. E ele também te ajudou muito, né? Com certeza. Ele me incentivou, né? E assim também. Então então depois a gente comentou, olha, eu então encerrei, não vou mais. E aí desde então a gente vai trabalhando. Olha, provavelmente em 2016 eu serei candidato, né? Falando com pessoas mais próximas, familiares. Sim, não foi uma campanha de última hora, né? Tu já Não. vinha conversando com as pessoas, Sim, essa pré-candidatura, né? Que na verdade, o que eu falo hoje para algumas pessoas que eu tenho uma afinidade, que foram candidatos e candidatas nessa eleição. Eu digo assim, ó, a eleição terminou em 2 de outubro, 3 de outubro, se tu tem interesse, já começou a tua campanha. Tua pré-campanha já começou. Então, aquelas pessoas com quem votaram em ti, pediram voto, trabalharam para ti, mantém contato com elas e tenta ampliar a tua rede de relacionamentos, sabe? Se envolva com a sua comunidade, né? Procura ser participativo, e daí a tendência é essa. Claro, às vezes tem pessoas também que tem que ter, assim, vamos dizer, o gosto pela coisa. Entrar também, muitas vezes as pessoas se frustram também. Sim. Por exemplo, vai dizer assim, eu sou uma pessoa popular, então eu vou fazer lá 1.000 votos, 2.000 votos. Não é assim. Não é assim. Tu tem que ter também, e outra coisa, tu tem que ter credibilidade na sociedade. Tu tem que ser uma pessoa assim que, não, do Érico, do Cristiano, não tem o que falar deles. Né? Muito bem. Priscila Matias, muito boa noite.
Temos participações já de telespectadores? Temos. Boa noite, Leandro. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Érico. Boa noite. Nós temos sim. O Carlos Augusto, do bairro Olaria, pergunta para o Cristiano. Teu pai sempre defendeu a construção de um centro administrativo no bairro Timbaúba. E o Cristiano, o que pensa sobre isso? Bom, primeiramente, eu acho que, na minha opinião, o momento agora cabe muita reflexão, porque a gente está passando por um grave problema financeiro, né, nas 3 esferas, né, mas vamos se situar agora no município. Eu sou favorável, sabe, independente se for na Timbaúba ou for na região central, tá? Eu sou favorável assim, ó, não tem mais como a gente ter setores, né, num local, em outro, né? Eu acho que todos os municípios eles têm centros administrativos, né? Então eu sou favorável que ao longo do tempo a gente possa concentrar tudo isso num local só, sabe? Então para isso a gente tem que debater de melhor, mas eu acho que no momento agora, por questões financeiras, eu entendo que não seria o momento adequado, mas eu sou favorável sim a um centro administrativo. Muito bem. Mais alguma, Priscila? Sim. O Leandro, do bairro Santo Antônio, pergunta para o Érico o que tu, enquanto vereador, pode fazer para resolver a travessia da RS 287 entre o bairro Santo Antônio e o bairro Centro. Acho que essa questão tu conhece bem, né? Tu Essa moras aí- no bairro Santo Antônio, né? Sim. Então, sabe bem do que ele está falando. Essa aí já... Eu fui essa semana até, procurei o Ayrton, que é um cara que tá bem a par também do assunto. Ele é um parceiro meu, a gente fez bastante manifestações para comprar sinaleira, então eles compraram sinaleira e agora eles não colocam, agora tem um joga pro outro, dá, então tu primeiro precisa interagir, saber o que está acontecendo. Eu não falei com o Aldana ainda a respeito, mas eu verifiquei assim que eles estão falando em tubulações no bairro de Santo Antônio. Mas aí eu verifiquei assim, mas, pô, Santo Antônio, mas por que não bota sinaleira então lá em cima na panorama que já vai ajudar? Aí o pessoal começa a falar assim, Érico, tem um trâmite entre a justiça, ela mandou colocar agora, entendeu? É diferente. Então tu tem que dar um prazo. Então parece que a prefeitura recorreu desse tema, eles recorrem falando a respeito, tipo... Assim que o Ministério Público está atuando nisso. Isso, eles falam como prazos. se... eles falam assim, não está incluído na LDO para ganhar tempo, talvez, assim, mas me parece que a justiça tem um trâmite aí que tá rolando, sabe, entendeu? Então, o Ayrton me falou assim, Érico, tu tenha calma, tenha um pouquinho de calma, que agora eles vão ter que dar explicações. Então, com o tempo, a gente vai ter, com o passar dos dias... eles vão ter que dar uma explicação sobre isso. Então, agora é a justiça que está mandando colocar. Então, com o passar do tempo, porque, imagina, a minha esposa todo dia passa ali. Tem meu filho pequenininho, sabe? Tem um de 4 anos. Até um abraço para a Tatiana, tá? Eu preciso dar um abraço para a dona Tatiana, isso é muito importante, o Otavinho. Então, todo dia eles estão passando ali. Então, não é só as pessoas da Santo Antônio do bairro. Todas as pessoas que moram em Montenegro são obrigadas a atravessar ali. Por exemplo, quem vai para São Leopoldo, quando volta com o ônibus, ele é obrigado a atravessar a faixa. Ele é obrigado a entrar para dentro de Montenegro e atravessar a faixa. E é todo dia um perigo, todo dia. Então essa travessia é estudo. Eu me arrependo muito de não ter falado a última vez que o Daire veio aqui, foi lá em cima no Walter Belli, a reunião. Então o presidente do bairro, foi 20 anos atrás, ele falou assim, eles vão passar um melzinho na boca de vocês, não vão resolver nada. E eu devia ter falado isso aí, sabe? Porque é muita enrolação, sabe? E de que maneira a gente vai batalhar? Eu sei que nós não vamos poder, a gente não vai, como vereador, a gente não vai poder extrapolar, gritar, a gente tem que entender o lado de todo mundo. Então primeiro a gente vai ouvir agora a resposta da prefeitura que ela vai dar, porque se mandarem instalar, então a gente vai ter que ouvir, entendeu? Então eu estou acompanhando com a Ayrton agora. Como é que é o nome do... Leandro. O Leandro. Então, Leandro, a gente vai acompanhar agora e com o passar dos dias a gente vai ver o que vai acontecer. Então, com o tempo a gente vai explicar o que vai acontecer, então. Perfeito. E até para esclarecer as pessoas, isso que às vezes há uma certa confusão, né? O vereador ele não pode determinar
para fazer algo. Claro. Mas o vereador pode, claro, ter o seu instrumento político, né? De representar Sim, a comunidade, de conversar, claro. que é isso que tu disseste. E a comunidade é isso que ela quer, entendeu? Ela quer, a principal coisa que é da Santo Antônio ali é essa É isso, travessia. né? É esse perigo iminente, entendeu? É de manhã, de tarde e de Ligações do noitezinha. bairro Santo Antônio, invariavelmente... Panorama são também, assim. é terrível a travessia, então Porque quem muito passa por isso todos movimento. os dias, né? Exato. Vamos a um breve intervalo, já voltamos com o programa Cultura Debate.